Existe um tipo de silêncio que não descansa, não acalma, não organiza. É um silêncio pesado, denso, que se instala sem pedir permissão. Talvez você conheça bem esse silêncio. Ele aparece quando você responde, está tudo bem, mesmo sabendo que não está. Quando você continua funcionando, mesmo exausta. Quando você percebe que não tem mais espaço para sentir, só para aguentar. Esse é o silêncio que adoece a alma. Desde muito cedo, muitas mulheres aprenderam que ser forte era uma virtude obrigatória. Ser forte para cuidar. Ser forte para sustentar. Ser forte para não desmoronar. Ser forte virou um papel, uma identidade, uma expectativa silenciosa. E ninguém explicou o custo disso. Ser forte na prática passou a significar engolir o choro, não reclamar, não parar, não pedir ajuda. Ser forte virou sinônimo de suportar. E quando você suporta por tempo demais, algo dentro de você começa a se apagar. Não de uma vez, mas aos poucos. Talvez você seja aquela pessoa em quem todos confiam, a que resolve, a que escuta, a que acolhe, a que segura a casa emocionalmente. As pessoas contam com você, dependem de você, se apoiam em você. Mas quem sustenta você quando você se cala? Existe uma solidão profunda em ser a forte, porque ninguém pergunta se você está bem. Afinal, você sempre esteve, ou sempre pareceu estar. E quando você até pensa em falar, em dividir o peso, em admitir que não está conseguindo, você recua. Recua porque não quer preocupar, porque não quer decepcionar, porque acredita que precisa dar conta. Então, você se cala. Mais uma vez. E esse silêncio começa a morar no corpo, no aperto no peito, na respiração curta, na tensão constante. Você começa a normalizar o cansaço, a achar que viver exausta é normal, que viver em alerta é normal. Mas não é. O que não te contaram é que força não é ausência de dor. Força não é negar sentimentos. Força não é continuar quando tudo dentro de você pede pausa. Isso não é força. É sobrevivência emocional. E nenhuma alma foi feita para sobreviver para sempre. Existe uma diferença profunda entre silêncio consciente e silêncio imposto. O silêncio consciente é aquele que você escolhe para se escutar. O silêncio imposto é aquele que você assume para não incomodar. E a maioria das mulheres vive no segundo. Talvez você tenha aprendido que falar sobre o que sente é sinal de fraqueza, que chorar é descontrole, que demonstrar cansaço é falhar. Então você aprendeu a se adaptar, a se moldar, a se calar. Mas sentimentos ignorados não desaparecem. Eles se acumulam e se transformam. Viraram ansiedade, viraram irritação, viraram culpa, viraram tristeza sem nome. E você continua, porque alguém precisa continuar. Talvez você seja mãe, talvez seja filha, talvez seja esposa, talvez seja tudo isso ao mesmo tempo. Talvez você seja aquela que percebe tudo, que sente antes, que tenta evitar conflitos, que absorve dores que nem são suas. Você ama, e por amar, se sobrecarrega. Você entra em vigilância emocional constante. Observa mudanças de humor. Mede palavras. Antecipações viram rotina. Isso cansa profundamente. Não porque você é fraca, mas porque você é humana. Humanos não foram feitos para viver em estado de alerta permanente. O silêncio que adoece é aquele em que você deixa de existir para sustentar tudo ao redor. É aquele em que você se adapta tanto que esquece quem você é. E aos poucos, você começa a não se reconhecer. Você olha no espelho e vê alguém cansada, mas não sabe explicar de quê. Porque teoricamente você deveria estar bem. Mas seu corpo sabe, sua alma sabe. Talvez ninguém nunca tenha te dito isso com clareza. Então escute agora. Você não precisa adoecer para provar amor. Você não precisa se perder para sustentar alguém. Você não precisa se calar para ser digna. Ser forte não é suportar tudo sozinha.
Ser forte é reconhecer quando algo está pesado demais. E isso exige coragem. Existe um silêncio diferente, um silêncio que não sufoca. É o silêncio em que você finalmente se escuta. Esse silêncio não exige explicação, não pede justificativa. Ele apenas cria espaço. Espaço para sentir. Espaço para respirar. Espaço para reconhecer limites. Ser forte talvez seja aprender a parar antes do colapso. Pedir ajuda antes da exaustão. Colocar limite antes da dor virar doença. Mas isso quase nunca foi ensinado. Ensinaram você a cuidar. Não ensinaram você a se preservar. Ensinaram você a sustentar. Não ensinaram você a descansar. E o corpo cobra aquilo que a alma ignora. Talvez hoje seja o dia de se fazer uma pergunta simples, mas profunda. O que eu tenho calado para continuar sendo forte? Talvez exista aí um medo antigo, uma tristeza guardada, um cansaço profundo, não para ser resolvido agora, mas para ser reconhecido. Porque reconhecimento é cuidado. Você não precisa contar sua dor para o mundo, mas precisa parar de fingir para si mesma que ela não existe. Quebrar o silêncio às vezes não é falar. É se permitir sentir sem culpa. Você não precisa gritar. Não precisa se justificar. Mas precisa se escutar. Quando você se escuta, algo muda. A respiração desacelera. O corpo relaxa. A alma encontra espaço. Ser forte talvez seja dizer: hoje eu não consigo. Hoje eu preciso parar. Hoje eu preciso de cuidado. E isso não diminui você. Isso te humaniza. Você não perde valor quando descansa. Você não decepciona quando sente. Você não falha quando se cuida. O silêncio que adoece é o que te apaga. Mas o silêncio que edifica é aquele em que você se encontra novamente. Talvez você não resolva tudo hoje, mas talvez hoje você possa ser mais gentil consigo mesma. E isso já é força. Respire. Você não está atrasada. Você não está errada. Você não está quebrada. Você está aprendendo uma nova forma de existir. Uma forma em que ser forte não dói tanto. E esse aprendizado, dia após dia, vai construindo um eu melhor.